Olá, povo de Deus, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, 8 de novembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 3:17 até o 4, versículo 1, e Lucas 16, de 1 a 8. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Paulo é radical em suas expressões, pois essa é uma característica própria de convertidos. A pessoa que tem uma vida desregrada e se converte acredita que sua experiência pode ser generalizada, ou seja, que todo mundo é capaz de repetir sua façanha. Ora, sabemos que Deus nos fez irrepetíveis. Experiência pessoal não é transferível. Porém, quando Paulo recomenda aos irmãos de Filipos que o imitem, é porque tem convicção de que ele fez a melhor opção na vida e é coerente com ela. Oxalá pudéssemos dizer aos outros: vejam como eu vivo e aproveitem do exemplo que lhes dou. Como falava São Francisco, tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Por outro lado, Paulo se apresenta como modelo para contrastar com os infiltrados na comunidade, os quais ele classifica como inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? Paulo diz que eles têm por Deus o próprio ventre, que se vangloriam dos próprios pecados, são apegados aos bens da terra. Paulo avisa aos filipenses que os cristãos são cidadãos do céu, de onde vem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí está o nosso foco. E Paulo conclui o texto de hoje recomendando: irmãos, alegria e coroa minha, continuai assim, firmes no Senhor. Lucas 16, de 1 a 8, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O texto de hoje é melhor entendido se dermos continuidade à leitura da perícope, pois depois de elogiar os espertinhos chamados de filhos deste mundo e compará-los com a falta de criatividade dos filhos da luz, Jesus vai dizer sua frase mais conhecida:
Não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou ao dinheiro. Porém, a liturgia picotou a perícope e deixou esse enquadramento para outro dia. A parábola descreve a astúcia do administrador que havia sido denunciado por não ter tido cuidado necessário com os bens do seu patrão, um homem rico. Uma das interpretações de tal parábola nos diz que o perdão da dívida que o administrador fez para cada categoria não afetou em nada a riqueza de seu patrão, pois, na verdade, o que ele propõe de desconto na dívida de cada um era o seu lucro, não o do patrão. Tal interpretação tem como comprovação uma frase de Jesus que se encontra na continuidade da perícope. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Daí que o homem rico ficou admirado com a sua esperteza. E assim termina a parábola. O proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos desse mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Joaquim Jeremias, um grande exegeta, nos dá alguns detalhes que carregam de sentido esta parábola. Ele diz que 100 barris de óleo da leitura corresponde à produção de 146 oliveiras e uma dívida de 1.000 denários. E 100 medidas de trigo são 550 quintais de trigo e equivale à produção de 42 hectares e uma dívida mais ou menos de 2.500 denários. Trata-se, portanto, de dívidas muito altas. A redução de um e de outro produto no pagamento da dívida são mais ou menos de um valor próximo e expresso em valor monetário perfazem uns 500 denários. O administrador guarda consigo os contratos e documentação das dívidas por escrito, feitos pelos devedores. Ele faz com que estes próprios alterem, porque espera que com a mesma manuscrita não venha a fraude cair na vista ou os manda fazer novos documentos. Do mesmo modo procede com outros devedores. Os ouvintes de Jesus aguardavam uma palavra de reprimenda sobre o administrador fraudulento e Jesus os surpreende. Vocês estão indignados? Aprendam do caso. Vocês estão na mesma situação deste administrador que viu a faca no pescoço e a ameaça de ruína à sua existência. Só que a crise que ameaça vocês e dentro da qual até mesmo já estão é incomparavelmente mais terrível. Este homem foi atinado, isto é, percebeu bem a situação crítica, não deixou que as coisas corressem, agiu no último minuto antes de cair sobre ele o julgamento ameaçador, ainda que agindo sem escrúpulos e de modo fraudulento. Jesus não o poupa, mas isso não interessa no momento. Ele agiu ousada, decidida e atinadamente, ajeitando-se a novos meios de vida. Ser atinado é esta exigência da hora também para vocês. Tudo está em jogo, não há possibilidade de fuga diante dessa exigência da hora. Portanto, a parábola conta de um homem criminoso que vê a corda no pescoço e, nesta situação, garante sem escrúpulo e com decisão o seu futuro. O Senhor o elogiou por ter agido atinadamente. O que deve ser paradigma aos ouvintes de Jesus é a ação atinada e decidida do homem diante da catástrofe iminente. Joaquim Jeremias chama esta parábola de parábola sobre a exigência da hora. Assim vivemos nós com a corda no pescoço, pois não sabemos nem o dia nem a hora de prestarmos contas da nossa vida. Hajamos atinadamente já, para não sermos surpreendidos.
Um beijo no seu coração.